Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico especial Forças Armadas Salvem o Brasil, para falar dessa onda de manifestações golpistas que estão rolando nas portas dos quartéis desse Brasilzão. Portanto, esse é um episódio para falar sobre esses atos antidemocráticos, que é tipo o segundo ato dessa saga bolsominion que se iniciou após o resultado das eleições, sendo que o primeiro ato foram os bloqueios nas estradas e rodovias do país, que não por acaso foi o tema do programa anterior. Então nesse episódio eu vou falar sobre o relatório do Ministério da Defesa em relação às eleições, sobre a nota das Forças Armadas, sobre os crimes que cometem aqueles que pedem um golpe ou uma intervenção federal, chame como quiser, o resultado é o mesmo, sobre o porquê de ninguém ainda estar sendo processado por esses crimes e sobre a escalada de violência envolvendo esses protestos. Mas como sempre, antes de mais nada, aquele super agradecimento a todos os apoiadores que mantêm o Jornal Antijurídico de pé, tanto por meio do nosso Apoia-se, com quanto quiser, pelo tempo que quiser, como também através do nosso Pix, o jornal antijurídico@gmail.com, um valor isolado, dentro do que é possível, confortável ou simbólico para você. E também tem a novidade que dá para você ajudar através aqui mesmo do YouTube, se tornando um membro do canal com o valor de R$ 4,99 por mês. É como se você estivesse doando em torno de 10 centavos por dia para o Jornal Antijurídico, beleza? Então, sem mais delongas, roda aí a vinheta da depressão. Meus filhos, a minha família! Esse país é verde e amarelo! Então bora começar fazendo uma brevíssima retomada do episódio anterior para esse, já que eu tô tentando dar uma continuidade histórica aos programas aqui do Jornal Antijurídico. Pois bem, a gente viu que assim que o Bolsonaro perdeu as eleições, a primeira reação dos seus apoiadores mais fanáticos foi de bloquear as estradas e rodovias do país. Destaque pro patriota do caminhão. No meio desse bafafá todo, eu aproveitei para explicar, na medida do possível sem juridiquês, o que é o crime de prevaricação, usando como exemplo a atuação da Polícia Rodoviária Federal, que trabalhou em câmera lenta para liberar as pistas e multar os bolsominions. Daí então, depois que o Alexandre de Moraes pressionou o diretor da PRF para fazer o seu trabalho, depois que os governadores mandaram suas polícias militares expulsarem os manifestantes, e depois que torcidas organizadas e moradores de periferias colocaram os reaças para correr, eles se reorganizaram para uma nova etapa dessa saga golpista, que são as manifestações nas portas dos quartéis sob o slogan Forças Armadas Salvem o Brasil. Então partiu porta do quartel para protestar. Só que veja, em um primeiro momento, lá na porta dos quartéis, ainda existia uma esperança da parte deles, obviamente, de que o resultado dessa eleição ia ser cancelado, de que a fraude ia ser descoberta, de que iriam provar que a caceta do código fonte do software das urnas eletrônicas foi hackeado e coisas do tipo. A esperança deles era tamanha que chegamos a presenciar esses manifestantes comemorando umas paradas que não estavam acontecendo, como a prisão em flagrante do Alexandre de Moraes. Comemoraram também o resultado de uma auditoria do Superior Tribunal Militar que concluiu que teve manipulação jurídica das eleições pelo STF. Com provas de fraude eleitoral em mãos pela Auditoria do Exército, STM, dá ao ministro Alexandre de Moraes 72 horas para explicar a manipulação jurídica do STF das eleições de 2022. E claro, comemoraram e muito a confirmação, sei lá de quem, sei lá da onde, de que houve sim fraude nas eleições. Foi confirmada a fraude! Foi confirmada a fraude!
Só que mesmo imersos em fake news atrás de fake news, eles ainda tinham um último suspiro de esperança, que era o famoso relatório do Ministério da Defesa, que de fato estava sendo feito pelos militares e que, sem sombra de dúvidas, apontaria todas as irregularidades do nosso sistema eleitoral. Era só uma questão de tempo, não vamos perder a fé. Vamos seguir rezando no Muro das Lamentações Militares e tocando aí a trombeta de Jericó, do Apocalipse, do Rei do Gado, a porra que for. Daí o tempo passou e o tal relatório ficou pronto e foi divulgado. Não era exatamente o que os Minions estavam esperando, mas também não foi uma derrota total. Eu digo isso porque o resultado desse relatório dos militares foi meio ambíguo. Então serviu e ainda está servindo para manter essa base de radicais mobilizados em torno do Forças Armadas Salvem o Brasil, mesmo debaixo de umas puta chuva que andam caindo por aí. Essa mina, com esse vento gelado no peito, certamente ficou doente. Eu, por muito menos, já fiquei gripado. E só um parênteses aqui, que não é uma chuva qualquer, tá? Entre eles, há quem acredite que isso na verdade é o resultado do uso das antenas HAARP, que são uma arma geofísica dos Estados Unidos que serve para manipular a atmosfera terrestre. E que entre tudo que poderia ser feito com essa arma, que com certeza custou bilhões de dólares, os norte-americanos estão usando para fazer justamente chover na cabeça desses manifestantes e com isso impedir a salvação do Brasil das mãos do comunismo. E que essa chuva e esse tempo não é por causa de aquecimento global nem peito de vaca, são antenas HAARP. Mas voltando ao assunto. Nesse relatório do Ministério da Defesa, eles não apontaram sequer uma irregularidade ou fraude no sistema eleitoral e mostraram que todos os dados das urnas conferem com os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa parte é o balde de água fria que os golpistas tomaram. Só que a ambiguidade do relatório está no lance dos militares não terem apontado nenhuma fraude, mas mantiveram a possibilidade de fraude. Então eles dizem, olha, a gente não encontrou nenhuma fraude, o que não significa que não existiu fraude, só significa que a gente não encontrou, tá ligado? E é esse entendimento que tá sendo mais do que suficiente para manter acesa a chama da esperança na porta dos quartéis. É claro que não é só isso que mantém eles lá, mas isso é com certeza uma das razões. Amiga, nos ajude, por favor! Braço forte, mão amiga! Nos ajude, por favor! Braço forte, mão Pois bem, ladies and germes, vocês estão sacando que o objetivo é manter essa base radical de bolsominions mobilizada de alguma forma. Ainda mais porque o Bolsonaro sumiu e o Lula ainda não tomou posse, então eles não têm com o que atacar o Lula, porque o Lula ainda não fez nada e também nem pode fazer. Daí, para não deixar eles muito desanimados com esse relatório do Ministério da Defesa, saiu também a nota oficial das Forças Armadas sobre os protestos na porta dos quartéis. Eles precisavam falar alguma coisa, né? O povo tá lá todo dia gritando para eles salvarem o Brasil. Não dá para você ficar em silêncio ignorando essa situação. Os meus filhos, a minha família, a nação brasileira precisa de vocês! Sendo assim, saiu a tal nota das Forças Armadas assinada pelos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, onde eles defendem os manifestantes e citam a Lei 14.197, que diz que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Ou seja, eles estão interpretando o que eles entendem que são os objetivos desses protestos, que é criticar os poderes constitucionais. Eles nada dizem sobre o conteúdo criminoso dessas manifestações, que é o que verdadeiramente importa, dar um golpe
em um presidente democraticamente eleito. Para as Forças Armadas, pedir intervenção federal, pedir anulação das eleições, pedir que o Lula não tome posse, pedir o fim da STF, coisas do tipo, tudo isso é uma simples reivindicação de direitos constitucionais. Pelo meu direito constitucional de pedir um golpe, porque eu não aceito o resultado das eleições. Então, já que as Forças Armadas estão ignorando o conteúdo e o objetivo golpista dessas manifestações, resta ao jornal antijurídico trazer isso à tona, meu povo. Afinal de contas, quais são os crimes envolvidos nesse fuzuê todo na porta dos quartéis? O primeiro deles, e mais basicão, é o crime de incitação ao crime, que está lá no artigo 286 do Código Penal, incitar publicamente a prática de crime, detenção de 3 a 6 meses ou multa. Daí tem o parágrafo único desse artigo. Incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Ora, se não é exatamente isso que os manifestantes estão fazendo quando pedem uma intervenção federal. Agora você pode estar se perguntando, mas por que ninguém está sendo preso ou processado por causa disso? Tipo, eles estão lá nesse exato momento. Se você chegar lá, é só você pegar em flagrante o malucão com a faixa, o outro no microfone gritando e pronto! É prisão em flagrante de crime de incitação ao crime. Bom, existem algumas explicações para isso não estar acontecendo. Eu vou dar 3 explicações. A primeira é que não prendem porque não querem. Prevaricação, lembra do episódio anterior? A segunda é que você teria que prender uma quantidade relativamente enorme de pessoas, o que seria um caos, porque grande parte ali são brancas e de classe média. Ou seja, essas pessoas não constituem a clientela do sistema penal, que age através da seletividade. O sistema seleciona quem ele quer perseguir e quais crimes ele quer perseguir. Não dá, simplesmente não dá para prender todas as pessoas que cometem todos os crimes. Isso seria literalmente o colapso do sistema de justiça. E como você está vendo na prática, o crime de incitação ao crime realizado por pessoas brancas pedindo golpe militar não está na seleta lista de coisas que fazem o sistema penal se mexer. O que está nessa lista é, por exemplo, o roubo de R$20 em salgadinhos e refrigerantes cometidos por uma pessoa em situação de rua. Esse é um caso que foi julgado agora, mês passado, pelo STF, ocasião em que o ministro André Mendonça manteve a condenação do sujeito, que vai ficar 4 anos e 8 meses preso porque estava com fome. E a terceira razão é a pena. É uma peninha suave de 3 a 6 meses ou multa. Pega nada, ninguém acaba preso por isso. Não vale o esforço, não vale a papelada, o desgaste, a treta. Ia precisar de muita gente envolvida, vários processos, várias investigações, Polícia Civil, Ministério Público, 1 milhão de advogados, 1 milhão de advogados bolsonaristas defendendo 1 milhão de bolsonaristas. Porra, mó chatice pra no fim das contas todo mundo pagar uma multa, sabe? Melhor deixar quieto mesmo. Agora, para além do crime de incitação ao crime, que é o que tem de mais leve rolando nessas manifestações, vamos agora para os crimes mais invocados. Como, por exemplo, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, já que tudo isso que está acontecendo busca contestar ou anular o resultado dessas eleições. O primeiro deles, que tem relação com tudo isso que está rolando, é o artigo 359-L do Código Penal, o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E o outro é o crime de golpe de Estado, que é tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. E aqui a bola está dividida entre os ditos juristas, porque há o entendimento de que esse crime só poderia ser praticado pelo Exército, pelas Forças Armadas,
pelo presidente da República ou por alguém ou alguéns com poder real suficiente para de fato colocar em risco o Estado democrático de direito ou dar um golpe de Estado, sacou? Então, por mais que 1000 manifestantes na porta do quartel estejam pedindo um golpe, ameaçando fechar o STF, prender o Alexandre de Moraes, eles não têm poder para isso e na prática eles não estão nem tentando isso, sacou? O Alexandre de Moraes tá lá, tá indo trabalhar lá todo dia normalmente. Lula já foi até na COP27, basicamente como presidente do Brasil antes mesmo de tomar posse. Vida que segue, por enquanto, vida que segue. Portanto, veja só você, ainda que, supondo, eles não estejam cometendo os crimes de abolição violenta do Estado ou golpe de Estado, eles estão facilmente enquadrados no crime de incitação. Isso é um fato, mas que por uma questão de raça, classe, seletividade, prevaricação e praticidade, ninguém está sendo processado por isso. Chegar às patriotas, nosso lema é vencer! Chegar às patriotas, nosso lema é vencer! E aqui o meu ponto é, enquanto ninguém é processado por isso e nem por nada, eles continuam lá, eles estão sendo admitidos, o que significa que eles seguem se mobilizando e principalmente se organizando. E é aí que mora o perigo, a gente está vendo várias cenas de fato bizarras desse pessoal, coisas lunáticas mesmo, como a mensagem de SOS para os extraterrestres e coisas que dão vergonha alheia, como as dancinhas e as músicas que eles ficam criando, exceto o maluco do saxofone. Esse aí até que até toca legal, ele toca legal, só não tá sabendo casar o estilo de música com a vibe golpe de Estado. Mas porém, no entanto, todavia, todas essas idiotices podem ir amadurecendo com o tempo, conforme as pessoas vão se conhecendo mais, conforme novas lideranças vão surgindo, grupos mais organizados vão se destacando, os esquemas de financiamento começam a se consolidar e pronto, as coisas começam a perder a graça. Aquele movimento que muitos viam como uma parada infantil cresce, amadurece e vira um adolescente sem noção. Indestrutíveis! Portanto, ladies and gentlemen, é nesse vácuo aí que deve entrar a ação antifascista, como aconteceu com os bloqueios nas rodovias, onde as torcidas organizadas e os moradores de periferias colocaram os golpistas para correr. O lance com os quartéis é a mesma coisa. Qual que vai ser a postura da esquerda? A gente vai apenas ignorar eles. E a esquerda institucional, então, vai seguir sendo antifascista liberal, no sentido de seguir botando fé no poder das instituições e do Alexandre de Moraes e impedir o avanço dessas ideias golpistas da extrema direita. A gente vai permitir que a nossa maior defesa contra um golpe seja um ministro que só tá onde tá hoje por causa de um golpe. A gente não pode esquecer que a história, com letra maiúscula, né, mostra que o fascismo frequentemente emerge desses pequenos grupos marginais, de onde não se pode esperar um debate fundamentado de ideias. E já que não dá para esperar isso, o lance é fazer eles terem medo de agir publicamente, seja ocupando os mesmos espaços, se infiltrando, sabotando a sua estrutura e demais estratégias que não me cabe falar nesse vídeo por questões de incitação ao crime. E o resumo da ópera é que é justamente dessa inércia que as coisas estão começando a escalonar e ficar cada vez mais violentas, envolvendo saques, sequestros e tentativas de homicídio, como em Santa Catarina, onde a polícia investiga o crime de tortura, apenas isso, de um homem que foi ameaçado, agredido, sequestrado, roubado e obrigado a participar das manifestações golpistas. Tudo isso filmado pelos próprios cidadãos de bem, enquanto ele era forçado a repetir as frases que eles mandavam. Tira o boné da cabeça agora e pisa em cima pra nós, vai? Isso aí. Pisa em cima. Pisa em cima. Pisa em cima, pisa lixo. Aí o que a gente faz com petista é assim, ó. A gente também viu em um bloqueio no Mato Grosso os bolsominions impedindo uma ambulância de passar com um pai
desesperado, e o filho que estava indo para uma cirurgia no olho para não perder a visão. Os manifestantes não deixaram ele passar e ainda sugeriram que ele seguisse a pé ou ficasse cego. Eu não vou passar, mas meu filho não pode passar. Meu filho vai perder o olho passando. Então vai de a pé, vai. De a pé, vai. Em Rondônia, os caras destruíram uma adutora, que é uma rede de abastecimento, com uma escavadeira e deixaram a população inteira da cidade de Ariquemes sem água. Isso sem contar os caminhoneiros que estão sendo rendidos por homens armados e tendo seus veículos incendiados. Ambulâncias estão sendo queimadas, óleo derramado nas pistas intencionalmente e bombas caseiras. Pois é, camaradas, já chegamos nesse ponto mais rápido do que você imaginava. Vai levar mesmo? Vamos levar. Saqueando o caminhão, cara? Vamos. Legal. Porque ele é petista, ele é petista, ele não tá Mas com nós, aí não. você é de direita e vai saquear um caminhão. Vai pegar fogo, nós vamos levar pra entendi. Pois é, meu povo, agora eu vou ficando por aqui, mas leve desse episódio que esse lero-lero de que os protestos são um movimento pacífico, isso já tá caindo por terra, até porque o conteúdo do que eles querem não tem como acontecer de uma forma pacífica. Por gentileza, me vê um golpe pacífico. Quero tirar um presidente eleito, colocar o exército no poder, mas na boa, quero isso sem calma, sem confusão. O resultado é que agora os envolvidos em tudo isso, se o sistema se mexer, né, é claro, podem facilmente responder pelos crimes da lei antiterrorismo, que eles mesmos tanto lutaram para que fosse aprovada, para que, veja só você, fosse usada contra movimentos legítimos, como o MST, que só por existir, só quando eles respiram, quando eles plantam alface, já são chamados de terroristas. E no mais, enquanto o povo tá lá debaixo de tempestades torrenciais, rezando para Deus para isso parar, o que não vai adiantar nada, porque não é Deus que tá fazendo chover, e sim as antenas HAARP dos Estados Unidos tá lá. O Eduardo Bolsonaro assistindo os Jogos do Brasil na Copa lá no Catar. Ou melhor, ele foi entregar pendrives para a mídia internacional. O Jogo do Brasil foi um sacrifício que ele teve que se submeter em mais uma viagem que poderia facilmente ter sido um e-mail. Então é isso, camaradas abolicionistas. Muito obrigado a todos que assistiram esse episódio até o final. E como sempre, fica aqui o meu convite, o meu agradecimento para você fortalecer o Jornal Antijurídico, tanto através do Apoia-se, quanto quiser, tempo que quiser, como também pelo Pix, jornalantijurídico@gmail.com, um valor isolado dentro do que é simbólico, confortável ou possível para você, ou então através aqui mesmo do YouTube, sendo um membro do canal com o valor de R$ 4,99 por mês, que você também cancela a hora que você quiser, lembrando que R$ 4,99 por mês é como se você estivesse dando 10 centavos por dia, beleza? Dá pra acontecer. Até semana que vem, valeu, falou!